podcast de hoje vai falar com Joaquim Ramos da Silva, popular Mujoca, uma lenda viva do mar abaixo. Ele que nasceu no dia 1º de maio de 1953, aparado pela parteira Joana. Mujoca, nos meados de 1968, começou a jogar bola no São Benedito, no torneio de subúrbio, que foi descoberto pelos juniores do Macapá. Em 1973 também ele foi para o Amapá Clube, onde foi campeão. Funcionário público do ex-extinto Território Federal do Amapá, na Secretaria de Agricultura. Mujoca, que é filho de Geraldo Lino da Silva e da dona Biló. Na verdade, o nome é Guilherme. Alguém um momentinho começou a chamar Guilhermina, mas na verdade é Benedito, é Guilherme Ramos. Também neto do grande mestre Tomás Ramos da igreja, que foi o grande percussor dessa manifestação que hoje é reconhecida pelo IFAM, o Mar Abaixo. A da Associação Cultural Raimundo Larginal, no dia 7 de agosto de 1988. Foi aí que tudo começou, viu, gente? E o Mujoca, é um prazer muito grande ouvir você falar sobre essa tradição que hoje é reconhecida pelo IFAM, é patrimônio material do Estado do Amapá cultural e também reconhecidamente a única manifestação oficial do Amapá. Prazer. O prazer todo meu é prestar algumas informações que com certeza serão muito importantes para que a gente esclareça e alguma coisa e informe através de você para o conhecimento de muitas outras pessoas que algumas informações para você, para que você divulgue uma coisa mais assim correta dentro do nosso Mar Abaixo. É esse o objetivo, Mujoca. A gente está fazendo um podcast para resgatar a memória do estado do Amapá, a história verdadeiras, que a gente ouve muitas conversas, mas a maioria não são verdadeiras. Nós sabemos muito bem que o Mar Abaixo começou na chegada das famílias para o Mazagão, transferida do norte da África, no Marrocos, para o Mazagão. E daí vieram os primeiros escravos, e trouxeram a sua manifestação, que hoje se chama Mar Abaixo. O único estado do Brasil, gente, que existe essa manifestação. Tá? E nós sabemos muito bem que desde lá existe um sincretismo, em homenagem ao Espírito Divino, Espírito Santo. A transferência do acordo que foi feito pelo seu avô, o mestre Julião Ramos, e a dona Gertrudes Sartunino, que foi transferida lá da Vila de Santa Ingraça, lá do Formigueiro, aqui para o bairro do Laguinho e também para o bairro da Favela. Tá? E nós sabemos que começou toda essa infraestrutura, por isso que eu comecei aqui na frente. Aqui sempre foi o berço do Mar Abaixo. Aqui é a Associação Cultural Raimundo Larginal, que foi compositor, era ladrão de Mar Abaixo, junto com o seu avô, patrocinava o Mar Abaixo. E a dona Gertrude Sartunino também fazia e levou para lá, e lá é a Associação do Berço do Mar Abaixo. E aqui é a Associação Cultural Raimundo Larginal, onde começou todo esse evento que hoje se chama Ciclo do Mar Abaixo, Encontro dos Tambores e outras manifestações do Mar Abaixo. Muitas vezes, vamos dizer assim, promesseiros, promessas essas para o Espírito Santo e Santíssima Trindade. Então, aqui no Laguinho, os moradores que vieram juntamente com o Guilherme Ramos, aqui festejam até hoje o Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade.
E a dona Gertrude Saturnino, que foi para a favela, por isso que tem um ladrão de Marabás que de uns foram para o Laguinho e outros para a favela. Ela fez lá, continuou fazendo a festa lá da Santíssima Trindade dos Inocentes. Sim. Joca, nós sabemos muito bem que existem umas cores. Aqui, gente, vermelho e branco. E curiosidade, gente, as cores do São José, a Sociedade Esportiva Recreativa São José, é vermelho, branco, preto. E a cores da Universidade de Samba Boêmios do Laguinho é vermelho e branco em homenagem ao Divino Espírito Santo. Bom, não sei se o pessoal tem assim, né? É o que a gente pesquisou. Mas pode ser, na época em que foi fundada também a escola, quem sabe não passou na cabeça daquelas pessoas, Mestre Bené, Francisco Lino, Martim Santana Ramos, meu tio, Joaquim Miguel Ramos, Martinho, meu tio, o Biratã Picanço e Silva, né? Que foi um dos irmãos do nosso grande amigo J. Ney, que foi também presidente de Boêmio do Laguinho. Então essas cores pode ter aquela ligação com Boêmio do Laguinho, com São José. Aqui o nosso vermelho e branco é em homenagem às cores do Divino Espírito Santo e a Santíssima Trindade também, mas predomina mais aqui o vermelho e branco pelas cores do Divino Espírito Santo, como o azul e branco é a Santíssima Trindade. Curiosidade, gente, nós estamos no bairro do Laguinho, na rua Major Moisés Eliezer Levi, 835. E aqui no canto fica a Mãe Luzia, tá? Com a Eliezer Levi. No canto que foi criado o Boêmio do Laguinho, na casa do antigo morador Piluca, que também era marabacheiro, né? Isso é bater papo lá toda tarde, né? Eu saí do serviço e tal, então era um ponto de encontro, de bater papo na porta da casa do tio Biluca, né? Sim. Ou então, aqui em frente, o banheiro público, onde é hoje a Rádio e TV Equatorial. Aí foi um dos, me parece que, salvo me engano, 4 banheiros públicos, Coronel Janari Gentil Nunes, primeiro governador do território, construiu em cada bairro, aqueles bairros pequenos, me parece 4, um dos banheiros públicos foi construído aqui no Laguinho, que é hoje onde é a Rádio e TV Equatorial. Então, ele se reuniu depois das 5h30, 6 horas, saiu do serviço, e bater papo aí, ou na casa do Biluca, ou na porta em frente ao banheiro público. E coincidentemente, gente, o prefeito daquela época era o Eliezer Levi, que dá nome à rua hoje, né? E continuando, Joca, agora vamos passar a sua história. Você que foi aparado pela Vó Joana, que a gente chamava. Aqui no Laguinho, a maioria era descendente do Macaquari. E aqui na Mãe Luzia, hoje ainda tem parte da família da Vó Joana aqui, que foi aqui no Laguinho. Ela foi a parteira que aparou muita molecada naquele momento. Exato, e você já com 10 anos, você já jogava bola ali no São Benedito e que tinha um torneio, né? Fale desse torneio e como foi tirado de lá vários jogadores para o campeonato amapaense de futebol. Daí tínhamos um clube que foi fundado na igreja de São Benedito, que chamava São Benedito Esporte Clube. E dali foi que surgiu essa garotada da minha época, meus amigos da época, saiu muitos de lá para os clubes para disputar o campeonato amapaense naquele momento. E você foi convocado, foi convidado para dar, primeiramente, os juniores do Esporte Clube de Macapá. Fizeram, inclusive, nome no futebol. De lá do São Benedito Esporte Clube, saímos e fomos convidados à época da diretoria do Esporte Clube de Macapá, em 72, 71, 72. E fomos convidados e saímos do São Benedito e fomos ingressar no Esporte Clube de Macapá em juniores, naquele momento, naquela época, chamávamos juniores. Então eu joguei 2 anos nos juniores do Esporte Clube de Macapá, em 71, 72. E quem jogava lá como juniores com você? O Bira.
Vira Espírito Santo. Espírito Santo. Fomos muito amigos e jogamos lá no Juniores. Eu fui para lá em 71, 72 nós fomos campeão dos juniores do futebol amapaense. Em 1973, o político e empresário Jarba Ferreira Gato convidou o Munjoca para fazer parte de um time que ele estava armando para o Amapá Clube. E que nesse mesmo ano, em 1973, foram campeão. Conte essa história para a gente. De amigos daqui de Macapá, e tinha chegado aqui em Macapá naquele momento, o senhor foi um empresário que veio Olinto de Belém. Ponciano? No caso, o Olinto Ponciano e o Mário eram dois parceiros que vieram de Belém para colocar uma loja, abrir uma loja. O rei da roupa. Aqui, o rei da roupa, exatamente. E eles se uniram, o Japadato, o Olinto Ponciano, o Mário, o doutor Haroldo Vitor, nosso tio Ponga hoje, né? O Vitor, que era um funcionário forte do aeroporto, né, daquela empresa que parece que até hoje ela ainda predomina um pouco lá. Sim. E eles formaram uma diretoria para buscar resgatar o Amapá Clube. E eu estava no Macapá, fui campeão em 72, e em 73 eu já fui para o Amapá Clube convidado pelo Japadato, essa diretoria. Olha esse time, gente, da época. Eu vou falar aqui um pouquinho do campeão. Vivaldo, Janela, Senna, Totônio, Palito, Baraca, Munjoca, Mareco, Coutinho, Norberto, Orivaldo, Penavol, Macaco, Marambaia, Cutia, Assis e Orlando Gadelha. E mais o Jacaré, Antúzio e o técnico. Quem era esse timaço? Começou uma pessoa que quem comandava mais ou menos escalava também era o Java Gato, mas ele era o técnico, era o comandante, era tudo. O nosso querido Marituba. Marituba. Nosso Marituba morava ali no Perpétuo Socorro, fazia parte da diretoria e ficava como treinador do clube. E o interessante, gente, que em 1974 o Esporte Clube Macapá foi campeão do Copão da Amazônia em Rondônia. E vocês venceram novamente eles no ano seguinte, 1975, né? Eles foram campeão em 64, 75 campeão do Copão da Amazônia e voltaram com esse timaço, que já tinha outros, que na época já era Janela, Sandi, Mareco, Piraca, Zequinha, Gonzaga, Baraca, Batista, Pali, Gessélio, Antúzio, Orivaldo, Teotônio, Marambaia e Norberto, tá? Em 1975. Por isso, vocês ganharam do Macapá, que era campeão do Copão da Amazônia. Aí foi uma história bonita. Sim, com certeza. Essa diretoria que voltou, fez aquele retorno do Amapá Clube, o campeonato amapaense. Então, aí até 75 eu estive por lá e fui campeão em 73 e em 75 pelo Amapá Clube. O Munjoca depois, gente, saiu de lá e andou por alguns clubes de Macapá. Só me confirme. Oratório, Ipiranga Clube, MV13 e veio parar aqui no São José a convite do delegado, amigo nosso, tradicional londinense, tá? E o Munjoca encerrou a carreira dele aqui junto com outros para resgatar o time do São José, é isso? Foi até uma passagem muito rápida, o São José havia parado de participar do campeonato país. Então, essas pessoas que... O Maurício foi garoto no São José, a época de ouro do chefe do Beto. Então, o Maurício participou e depois ele se achou no direito de retornar o São José para o campeonato amapaense. Então, ele fez alguns convites e dentro desses convidados do Maurício, eu fui um deles. Foi um momento que também não foi muito bom, né? Então também foi uma passagem rápida minha pelo São José,
pelo Ipiranga também, quando o Ipiranga havia parado também, no momento, e quando o Maurício resolveu resgatar para voltar foi mais ou menos assim, parecidos com a volta do São José com o Maurício como presidente. Eu não me lembro no momento quem era o presidente do Ipiranga naquele momento que me convidou, eu fui, também foi uma passagem rápida, também não deu muito certo do Ipiranga. Para informação dos senhores, o Maurício Machado, ele era filho da dona Isabel, tá? Morava aqui na Avenida das Nações Unidas, que hoje é o José de Pinambá, e irmã da minha vida, doutor da Nega Machado. Para quem está assistindo aqui, em 1973, eu acho que foi um ano de ouro para você. Você também ingressou no quadro de funcionário público do ex-território federal do Amapá, na Secretaria de Agricultura, isso? Fiz o concurso em 73, fui aprovado, graças a Deus, até hoje estou aposentado como funcionário público, e fui alocado na Secretaria de Agricultura, que com pouco tempo para a DFA. A DFA é o Departamento Federal de Agricultura, já é um departamento federal. Agora, quando você estava no território federal do Amapá, que essa transição para o Estado, houve uma pessoa que você conheceu que foi importante. Lá adiante nós vamos falar sobre essa pessoa. Era o governador Jorge Nobre da Costa. E ele convidou um cidadão que também morava aqui na Ilharga do Laguinho, ali no bairro Igarapé das Mulheres, que hoje é Perpétuo Socorro, o cidadão João Alberto Capiberibe, que foi secretário de Agricultura. Você estava lá, né? Teve um momento da passagem do Capiberibe como secretário de Agricultura, eu já estava lá na Secretaria de Agricultura trabalhando e tive a felicidade de trabalhar como funcionário público, colaborar dentro daquilo que eu tinha conhecimento na minha função, que é agente de atividades agropecuárias, trabalhar com o João Alberto Rodrigues Capiberibe como secretário de Agricultura naquele momento. Bem, o Mujoca já passou, já nasceu no Laguinho, já passou pelos times, como se diz, amapaense, já entrou no quadro do governo como funcionário público e vamos falar um pouquinho sobre a sua participação nos Boêmios do Laguinho. Você foi um bocado de coisa lá nos Boêmios do Laguinho. Fale aí, para quem está nos ouvindo, as suas funções lá nos Boêmios do Laguinho, que não foi pouca não, diga aí. Na verdade, graças a Deus, minha família sempre foi muito frequente, muito forte dentro da Escola de Samba Boêmio do Laguinho, hoje universidade. Não é uma escola, é uma universidade hoje. Exatamente. Universidade Escola do de Boêmio. Samba. E ali foram os fundadores, tio Martinho, tio Joaquim, com muitos e muitos outros que foram fundadores. O mestre Bené, que veio de Belém na época do território, veio para trabalhar como pedreiro. O Falconelli morava aqui, né? A família do Falconelli morava um pouquinho mais lá. Aqui era o Júlio, né? Aqui era o Júlio de Bosta. Excelente ritmista no Boêmio do Laguinho. Ficou muito disso. Então aqui o Boêmio, antes de construir sua sede própria, fica ali na General Osório, aqui também, São do Laguinho. O Boêmio teve algumas passagens nas casas de moradores, na nossa família. Sede provisória, né? Inclusive aqui, né? Mais ou menos aqui mesmo, o Boêmio, quando não chovia, porque a gente antigamente chamava o terreiro, né? Certo. O terreiro da Mãe Felícia, que a gente chamava mãe do Pavão, Paulino Ramos, aqui ao lado, sua tia, Raimunda Lina, minha tia, irmã da minha mãe, filha do mestre Julião Ramos, mais velha que a minha mãe. Então lá atrás da casa dela o terreiro era grande, 60 de fundo, então o Boêmio ensaiava lá. Certo. Quando tinha época de inverno, o Boêmio vinha para cá e ensaiava aqui, porque o salão era enorme. Era o mar abaixo, era feito dentro da residência do mestre Julião, e o Boêmio ia ensaiar aqui. Então aqui
nessa sala, nessa casa, eu comecei porque tinha o Boné, era um excelente sambista. Muitos de nós daqui do bairro, eu sou o Joaquim Ramos da Silva, o outro que era radialista, Joaquim da Silva Ramos, meu primo também, e começamos... O pai da pastora Marceline. Exatamente. E começamos a aprender os passos de passista com o João Boné. E você foi passista, mestre de bateria. Fui passista mirim, Sim. 18 anos, 19 anos, passei para ser passista adulto. Sim. Depois fui diretor de bateria. Depois fui intérprete, quando o Francisco Lino, a voz já não estava mais garantindo muito a avenida. Eu comecei a substituir, segurar o gogó. segurar o nosso samba enredo no lugar de Francisco Lino da Silva. Então eu fui passista mirim, passista adulto, fui diretor de bateria e por 2 anos eu fui intérprete de Boêmio do Laguinho. Tá vendo? O homem é uma enciclopédia.